Ainda na questão de saúde, mas agora com outro olhar, eu quero destacar um evento que ocorreu ontem, que foi o Seminário Mais Infância, onde foram reunidos aproximadamente uma representação de quase dos 15 mil agentes comunitários de saúde do Ceará para o lançamento desse programa, com um foco no seminário para sensibilizar esses profissionais para realizar um trabalho junto às crianças. O trabalho do agente comunitário de saúde, ele é de grande relevância. Eu tenho insistido em dizer isso muitas vezes, porque esses profissionais não recebem o seu reconhecimento merecido. Mas ontem teve uma notícia muito boa. O governador Camilo Santana anunciou que vai pagar insalubridade para os agentes comunitários de saúde, que é uma reivindicação muito antiga. Essa categoria dos agentes comunitários de saúde, ela surgiu no Brasil a partir do Ceará, em 1987, se não me falha a memória, inicialmente como um programa que era voltado para empregar mulheres, numa época de seca, e que iam ter um cuidado, um trabalho, uma atenção maior com as crianças desnutridas, as crianças que estavam passando por problemas de saúde em consequência da seca gravíssima daquela época. E esse programa foi tão bem sucedido que terminou sendo uma referência para o Brasil como um todo. E os agentes comunitários de saúde, eles passaram a ter um trabalho estratégico na identificação dos casos graves, de doenças graves em crianças. E passaram a ser um elo de ligação entre a comunidade e as equipes de médicos que trabalhavam em postos de saúde, geralmente em centro das cidades. Não existia nessa época o programa de saúde da família, e esses agentes comunitários de saúde identificavam as crianças doentes e levavam para o tratamento médico. E eles foram exatamente o objeto, o alvo desse seminário de ontem, desse programa Mais Infância aqui no Ceará, que é uma atividade espetacular do governo Camilo Santana. Cada vez que eu me informo sobre essa atividade do programa Mais Infância, eu fico mais convencido da sua grande relevância e da sua grande importância para salvar a vida das crianças e para garantir um futuro melhor para aqueles pequeninos que hoje são atingidos por problemas advindos da questão do desemprego, da seca e outras tantas sequelas dessa sociedade capitalista, que sempre é muito cruel com os mais pobres e que precisa do amparo do governo do Estado, dos governos dos municípios e principalmente do governo federal para ajudar essas pessoas a não serem tão maltratadas por essas questões. Esse programa Mais Infância, ele tem 3 dimensões, são 3 estratégias bem interessantes. Ele tem o tempo de crescer, o tempo de brincar e o tempo de aprender. O que é que o governo pretende fazer com esse treinamento dos agentes comunitários de saúde? Ele pretende que esses agentes de saúde, eles atuem principalmente nessa fase aí do tempo de crescer, retomando uma atividade que é específica, que é a mais importante, a mais relevante do trabalho do agente comunitário de saúde. E aí a gente precisa ter, em primeiro lugar, uma quantidade de agentes comunitários de saúde necessários para fazer esse trabalho, estarem bem treinados e bem equipados para fazer um trabalho bem feito. Esse trabalho ele deve ser realizado casa a casa, domicílio a domicílio, identificando ali as crianças que têm alguma doença, algum problema, que não estão se desenvolvendo bem, que não estão com seu cartão de vacina em dias, e estimulando práticas de promoção à saúde e prevenção das doenças. A promoção da saúde, estimular a mãe a fazer o aleitamento materno. A prevenção das doenças conta como o aleitamento materno, uma boa alimentação, mas também, sobretudo, Deputado, a vacinação. quando possível, permita uma parte. Pois não, deputada Miriam. Quando a vacinação não é bem feita e ela fica irregular, aí a criança vai adoecer de doenças que podem ser evitáveis. No Ceará, aconteceu um problema assim no passado, recente, quando ocorreu um surto de sarampo por conta de falhas na cobertura vacinal em determinada área. Isso foi corrigido, o problema desapareceu. Mas outras doenças, como a desnutrição, carências de vitaminas, elas podem ser identificadas também, porque o agente de saúde ele teria que fazer o acompanhamento do peso,
do crescimento e do desenvolvimento dessa criança. E ao identificar um problema, uma alteração, encaminhar imediatamente para o seu programa de saúde da família. Então, esses agentes de saúde, eles têm esse trabalho extraordinário, porque eles são os olhos epidemiológicos das doenças que muitas vezes a mãe não percebe, mas que o agente de saúde, pela sua experiência, ele percebe e encaminha a criança para o médico com um tratamento a tempo. Além disso, o que é que quer o Mais Infância envolver aí? Quer envolver os educadores, aquele que está lá na escola, convivendo com as crianças no dia a dia e vai observar um déficit cognitivo de aprendizado da criança e também encaminhar para um acompanhamento correto para a superação desse déficit. Ele quer envolver aí o assistente social do CRAS, do CREAS, que muitas vezes vai identificar um problema social que prejudica aquela criança e também procurar o tratamento correto. O governo, numa outra etapa, quer criar espaços para as crianças brincarem, que muitas dessas crianças brincam no meio da rua, sem nenhuma orientação e correndo risco, inclusive, de acidentes, de atropelamentos. Isso é normal em muitas cidades. Você passa, as crianças fazem um campinho de futebol no meio da rua, estão ali jogando futebol, ou correndo numa bicicleta, ou inventando um outro tipo de brincadeira, porque muitas vezes não tem aquilo que é necessário para ter uma brincadeira até que seja mais educativa. E o governo, além de fazer as brinquedopraças, de recuperar espaços para que as crianças possam brincar, ele também está fazendo a distribuição de kits, de equipamentos de brinquedos para serem usados nas escolas, nos ambientes mais adequados e também equipamentos, materiais, brinquedos que são educativos. E o tempo de aprender. Tempo de aprender onde o governo faz parcerias cada vez mais constantes e mais frequentes com os municípios para melhorar a qualidade das escolas, para melhorar o padrão do nosso ensino, que tem sido reconhecido e tem melhorado bastante. Eu acredito que, eu sempre dizia, que o SUS era um sistema em construção nos governos anteriores. A gente avançou em muitos aspectos. Eu trabalhei minha vida toda como médico no serviço público, sou testemunha disso, inclusive na superação da extrema desnutrição em crianças. Quando eu comecei a trabalhar em saúde pública em Juazeiro, era muito comum encontrar as crianças marasmáticas, com coxiacó, desnutrição grave, que inclusive levava a criança à morte. Hoje, isso está cada vez mais raro, graças a Deus. Graças a diversas políticas públicas foram implementadas e foram superando essa situação de extrema pobreza até a superação da própria limitação financeira das famílias. O governo Lula foi extraordinário disso, que retirou milhões de pessoas da extrema pobreza. Criou o Bolsa Família, que ajudou muito a combater esse problema da desnutrição. Mas agora, esse governo está destruindo, está desfazendo tudo, está reduzindo o Bolsa Família, está diminuindo as ações da saúde, vai piorar, deve piorar mais ainda no próximo ano com o congelamento dos gastos públicos. E eu digo que o SUS hoje é um sistema em destruição, está sendo desmantelado para favorecer a iniciativa privada. Então isso é realmente preocupante e a gente precisa mudar esse governo para retomar a construção do Sistema Único de Saúde, que, a meu ver, é o sistema mais bem planejado, mas que precisa de muito mais recursos para poder ele funcionar a contento. Tem áreas que funcionam muito bem, mas tem muitos problemas ainda que precisam ser superados. Um deles é o fortalecimento do programa do agente comunitário de saúde, com a valorização da categoria, o pagamento de um salário justo e, inclusive, das insalubridades. Nas áreas de difícil acesso, ele deve ter um salário também diferenciado, porque ele se expõe a um risco físico, a um risco ergonômico, a risco biológico, no dia a dia, em contato com doenças graves, andando no sol, e alguns outros nas áreas rurais, lugares mais distantes, percorrendo longas distâncias para acessar as famílias em situação de risco. E aí, ele volta nessa questão, e eu quero encerrar minha fala aqui, destacando aqui uma coisa que acho fundamental importância nesse projeto de Mais Infância do governo Camilo Santana, que é exatamente a parte que toca na superação da extrema pobreza infantil, que chamaram aqui do Bolsa Família do Camilo, Bolsa Criança do Camilo. Eu acho que isso é justo porque a preocupação do governador para socorrer essas crianças, que precisam dar atenção hoje, imediatamente, ela vem no momento correto, de 6 anos de seca do estado do Ceará, de desemprego
assustador, muitas famílias voltando à situação de miséria absoluta, e a miséria absoluta é aquele que se levanta e não tem o que comer naquele dia, e aí essa ajuda vem em boa hora, ela é de fundamental importância, principalmente para as crianças, no momento que seu corpo está se formando, que assim seus instintos estão se desenvolvendo, e que se ela for ter uma alimentação precária, vai influenciar no seu desenvolvimento, vai ser uma criança de baixo peso, com dificuldade de aprendizado. Então, é muito importante esse programa que vem para a superação da extrema pobreza infantil. E o agente comunitário de saúde vai ser a pessoa que vai estar casa a casa, num critério técnico imparcial, identificando quem são aqueles pequeninos que precisam dessa bolsa, desse programa de assistência financeira para se alimentar no dia a dia. Então, isso aí é excelente a ideia. Esse programa, ele realmente merece muitos aplausos, merece ser destacado, e eu vou, sempre que possível, estar mostrando para a população cearense esse grande trabalho que vem sendo feito pelo governador Camilo Santana, com foco na atenção à saúde das crianças, ao seu aprendizado, à sua alimentação, a seu direito de brincar, a seu direito à cultura, todo o aspecto, tudo aquilo que diz respeito à proteção à infância, à adolescência também, que tem sido um destaque, uma preocupação constante desse nosso governador. Para encerrar aqui, eu quero dizer que eu defendo e parabenizo o governador por fazer agora esse reconhecimento em relação à questão da insalubridade. É um direito dos agentes comunitários de saúde, o governo já paga o salário, o piso salarial se comprometeu desde o início do seu governo, e mais uma vez, apesar da situação difícil, situação financeira que o país atravessa, situação política difícil, o governador Camilo Santana tem avançado e garantido a muitas categorias o atendimento de suas reivindicações salariais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.